Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Cumpre lembrar que esse programa é uma parceria com o Clique Jurídico, canal do Curso Êxito aqui de São José dos Campos. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre imóveis comprados na planta. E o nosso convidado, novamente temos a honra de recebê-lo aqui, é o advogado Michael Monteiro. Ele que cursou parte aqui da sua graduação na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap Castejon aqui em São José dos Campos, e a outra parte lá em Manaus. Além de advogado, ele é professor, cientista político, especialista em direito público, mestre em relações internacionais e secretário da Comissão de Relações Internacionais da OAB do Amazonas. Em primeiro lugar, gostaria mais uma vez de agradecer a participação do senhor, que para nós é motivo de grande honra e alegria. Que isso, João. Eu que agradeço novamente o convite e estamos aí disponíveis para a gente poder dar os melhores esclarecimentos possíveis. Nós que agradecemos a participação do senhor e dando início ao nosso tema, que são os imóveis comprados na planta, gostaria de perguntar, quem regula esse tipo de contrato, Dr. Michael? Então, na verdade, esse contrato algumas pessoas acham que é pelo Código Civil, mas ele é pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque você tem uma relação de consumo ali, ele é muito próximo do contrato de adesão, então depende de como a empresa que está do outro lado trata isso, que se você for ver realmente como que acontece esse contrato, na verdade a pessoa assina uma intenção de compra e venda e ele vai pagando durante determinado período para a construtora. E depois desse período que ele vai ser levado ao financiamento. E é justamente aí que começam ou pode dar algum probleminha. Com certeza. E tratando dessas hipóteses, né, de questões não previstas, na questão da dissolução do contrato, os valores que já foram pagos, como que fica essa questão? Então, aí como eu falei, é justamente esse probleminha que pode dar. O que acontece? Então, de repente, a pessoa começa a pagar e aí por algum motivo ela não tem mais condições de efetuar o pagamento, ela fica desempregada, etc. Algum óbice que ela não vai mais conseguir efetuar ali. Então, ela vai optar ou ela pede pelo distrato na empresa. Então, o que acontece? Essas prestações, elas têm que ser devolvidas. E muitas vezes as pessoas não sabem e a empresa acaba utilizando, algumas empresas que não têm uma boa índole, de má fé e não informam corretamente ao comprador como que fica essa situação. O senhor estava comentando da questão da devolução e também do distrato. Então, eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, o que é o distrato e, conjuntamente, como ocorre ou deveria acontecer essa devolução? Então, assim, o distrato vai ser feito, seria um contrato ao inverso, vamos dizer assim, porque as duas partes assinam e elas vão dizer que elas não têm mais aquela intenção, no caso de compra e venda, e tem que se regular o que foi pago, no caso, os valores. Então, vamos supor que aquela primeira parte foi feita em 20 vezes, que ele é pagado um valor X. Então, esse valor ele tem que ser devolvido. Aí, como é que ocorre essa devolução? Ela tem que ocorrer de forma integral. Então, ele tem que devolver o quê? De uma vez. Mas não o valor todo. Como a gente está falando de imóvel comprado na planta, então, teoricamente, entendemos que a empresa que vendeu o imóvel, ela não teve prejuízo, porque houve a compra, ou a intenção de compra que a gente está falando, só que ela só pagou, ela não chegou a adentrar dentro do imóvel, ela não recebeu esse imóvel, então o prejuízo, aí ao entendimento, né, da maioria da turma, no caso a quarta turma até do STJ, ele já tem um entendimento, uma pacificação sobre o tema, que diz que o valor que deve ser retido por essas empresas é 10%. Então ele teria, teoricamente, de devolver 90% do valor que foi pago até aquele momento. Há alguma diferença entre uma turma e outra e tal, mas esse valor ele não vai ultrapassar 30%. É muito difícil isso acontecer. Então, as pessoas já estão nos assistindo para elas entenderem como é que funciona. De repente você tem um pai, um tio, a mãe que comprou, etc. Esse imóvel e aí não sabe como fazer ou não tem condições mais de pagar. Então, é possível fazer esse distrato e os valores têm que ser devolvidos de uma vez só, que algumas empresas também dizem que vai devolver o valor, mas de forma parcelada. E também não é assim. Olha só, vejam como são pontuações interessantes e importantes para quem lida com esse tipo de negócio.
para evitar esse tipo de problema, ou então para lidar com esse tipo de situação, tem algum recado, alguma informação, dica que o senhor poderia deixar para quem está nos assistindo? Bom, na verdade, a dica que eu dou é que sempre consulte um advogado, porque infelizmente no Brasil nós temos, digamos assim, a mania ou o costume de procurar somente um advogado quando o problema já virou uma grande bola de neve, já está lá na frente. O ideal é você fazer a consulta preventiva. Então, eu entendo que uma pessoa que está comprando um imóvel, ela quer o melhor para si e para a família. E se ela vai pagar um monte de taxa, como ITBI, tem laudo, aí tem taxa administrativa, então tem várias taxas que ele vai pagando ali. Eu acho que se ele desembolsar um valor a mais para ele pagar uma consulta no advogado, ele vai sentar com o advogado, com um profissional da área, que entende daquela área e ele vai tirar todas as dúvidas. Então, de repente, por que eu digo isso? Porque, de repente, tem um contrato, um imóvel que ele quer muito comprar em determinada região, só que você tem várias empresas de venda. E o advogado consegue identificar que tem uma cláusula que é abusiva. Então, de repente, o que ele acha que ele está economizando é o que a gente chama que o barato sai caro. Então, o fato dele deixar de consultar alguém para ver uma cláusula assim, por exemplo, ele pode acabar comprando esse imóvel que vai ter dor de cabeça e, se ele tivesse consultado, ele vai indicar um outro imóvel ou uma outra construtora que já não tem essa cláusula ou que não vai ter tantos problemas, porque o advogado normalmente ele sabe, ele que demanda contra essas empresas também, ele sabe qual empresa é boa também para se efetivar uma compra dessa, até porque tem algumas que têm muitas demandas, trabalhistas, etc., muita demanda desse tipo na justiça. E ele vai saber te informar qual empresa tem ou não e por qual motivo. Então, isso que seria a dica, na verdade. Com certeza. Fica aí aquele dito, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. É evidente, consulte um profissional mais próximo, tá ok? Essa foi a nossa conversa com o Dr. Michael Monteiro. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação do senhor. Eu que agradeço. Uma grande honra. Ele que é um advogado manauara, está passando aqui alguns dias com sua ilustre presença em São José dos Campos e nós estamos aproveitando para registrar o encontro. Mais informações sobre advogado e a nossa entrevista você encontra aqui nos comentários. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar. Até a próxima!